resistência para fazer as coisas para Deus. A primeira resistência que é a nossa carne. A primeira resistência que nós temos é nós mesmos. É nós como seres humanos que cansamos, que nos estressamos, né? Que às vezes perdemos a paciência, que erramos, que pecamos. Então a nossa natureza humana, a nossa natureza, vamos dizer assim, caída, né? A nossa natureza fraca, humanamente falando, ela talvez é o nosso primeiro inimigo. O diabo, ele sempre vai agir na fraqueza da nossa carne. A palavra do Senhor diz em Tiago que o pecado, ele será consumido pela concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? A vontade da carne, né? Então, às vezes nós estamos querendo ir no culto, às vezes nós estamos querendo ir fazer o evangelismo, às vezes nós estamos querendo ir orar, ler a Bíblia, né, cara? Acontece alguma coisa, né? Às vezes a gente começa a sentir alguma coisa, cara, estou muito cansado. Esses dias eu estava até compartilhando que eu tenho tentado me disciplinar para que eu ore todos os dias, tenha uma presença com Deus todos os dias, para que eu leia a palavra todos os dias. Mas existem dias que parece que, cara, fala, hoje não vai dar não. E aí o Senhor começa a me mostrar que é nesse dia que nós mostramos qual é a nossa prioridade. Porque se nós pararmos para pensar o que é prioridade, né, é aquilo que é importante para nós. Eu priorizo tudo aquilo que eu considero importante, amém? E aí quando você considera algo importante, algo prioritário na sua vida, você pega aquilo e você condiciona, administra todo o redor do que acontece na sua vida para que aquilo que é prioritário não perca, você não deixe de fazer, você não perca aquela oportunidade. É a mesma coisa, a minha prioridade é eu não perder o dia de trabalho, né? Vamos dar um exemplo aqui. Então o que você faz? Se surgir outro compromisso, você fala, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Não é verdade? Ah, mas então todos os dias eu tenho um compromisso das 7 da manhã às 5 da tarde com intervalo na hora de almoço. Então esse horário, a minha prioridade é o quê? É estar no meu trabalho, é cumprir as minhas obrigações, não é verdade? Então se acontecer alguma outra coisa, eu preciso condicionar se vai dar, não é? Para que não me atrapalhe naquilo que é prioritário para mim. E às vezes nós não colocamos Deus como prioridade. Nós colocamos Deus em segundo, terceiro, quarto lugar, não sei aonde, que nós falamos assim, se der, eu oro. Se der, eu leio a palavra. Se der, eu jejuo, né? Se eu não tiver muita fome, eu vou jejuar. Então, nós precisamos ter essa consciência de priorizar Deus e as coisas de Deus. Se nós temos aqui, por exemplo, se eu tenho aqui o culto todos os domingos às 10 da manhã, a minha prioridade é essa aqui, eu não posso marcar um compromisso, ou eu não posso ter pré-estabelecido na minha mente, no meu conhecimento, que se der eu venho aqui. Não. A minha prioridade, a minha responsabilidade é estar aqui às 10 da manhã todo domingo. É o culto a qual o Senhor me direcionou para fazer, certo? Exatamente isso. Então, as outras coisas eu condiciono. Se alguém me convidar para fazer alguma coisa, se eu tiver outra coisa para fazer, aquilo não é a minha prioridade. Minha prioridade é isso aqui. Mas eu quero trazer esse contexto, isso aqui que nós estamos falando para Deus. Priorize Deus na sua vida. Priorize as coisas de Deus na sua vida. Agora não pense que eu estou falando, não, você tem que parar de trabalhar, você tem que parar com seus compromissos, não. Priorize Deus aqui dentro. Sabe qual é a maior preciosidade quando nós estamos priorizando Deus nas nossas vidas? É antes de fazer qualquer coisa, nós tentamos elevar o nosso pensamento ao alto. Antes de tomar qualquer decisão, nós tentamos elevar o nosso pensamento, nós buscamos a opinião de Deus naquilo, sabe? Nós buscamos o que Deus quer. O que Jesus faria se Ele estivesse aqui no meu lugar? Né? Isso é priorizar. Nós temos que priorizar as coisas de Deus. Nós temos que priorizar Deus nas nossas vidas, sabe? Porque às vezes nós priorizamos a nossa vontade. Não, eu preciso. Cara, nós precisamos de Deus.
Nós precisamos do Senhor. Eu preciso disso, eu quero, é o meu sonho e tal. Por tantos anos, nós precisamos priorizar Deus. Deus, Ele vai realizar aquilo que nem você imagina que é tão bom. Ele vai fazer aquilo que nem você imagina que poderia fazer. Ele te capacita a fazer. Por isso que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos priorizar Deus. E o priorizar Deus não é ser irresponsável com as outras coisas. O priorizar Deus é colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Conseguiram me entender? É eu colocar Deus em primeiro lugar lá no meu trabalho. É eu colocar Deus em primeiro lugar lá na minha escola, na faculdade. É eu colocar Deus em primeiro lugar na igreja. É eu colocar Deus em primeiro lugar na minha casa, no meu casamento, enfim, qualquer coisa. Isso é priorizar Deus. Sabe por quê? Quando você prioriza Deus em todos os lugares da sua vida, em todas as partes da sua vida, Deus começa a derramar, porque você entregou na mão dele. Imagina só você com a decisão na sua mão, você fala: Deus, o que eu faço aqui? O meu intelecto, o meu conhecimento me levam para isso. As notícias me levam para fazer isso, mas eu quero saber do Senhor o que eu faço. Isso é priorizar Deus. Então vamos priorizar o Senhor. Amém? Vamos priorizar Deus nas nossas vidas em todas as áreas. Você não deve priorizar Deus só aqui dentro da igreja, ou só quando você está lá na sua oração. Você tem que priorizar Deus em todas as áreas da sua vida. E aí você vai contemplar. Sabe por quê? Até onde eu disse isso? A disciplina no Senhor gera fruto, meus irmãos. A disciplina no Senhor gera fruto. A disciplina de você dar uma lidinha na palavra todo dia. A disciplina de você entrar no secreto. A disciplina de você orar todos os dias. A disciplina de não falar mais palavrão. A disciplina de não mentir. A disciplina de fazer alguma coisa assim, alguma coisa assada no Senhor, para o Senhor, para a glória e adoração do Senhor, gera fruto, sabe? A disciplina de chegar no horário, a disciplina de chegar atrasado, a disciplina de todas as disciplinas que glorificam a Deus, todas elas geram frutos. E às vezes você nem está vendo, ela está gerando fruto. Sabe como que ela gera fruto dessa forma? As pessoas observam, sabe? As pessoas observam. Lembra que eu já falei sobre aqui, sobre nós sermos vitrine? Lembram? É isso, nós somos vitrine. Nós somos vitrine do Senhor. Isso não vai ser uma maldição na nossa vida. Isso não é para ser um peso. Isso é para ser uma forma de evangelizarmos. Entenda que eu e você, às vezes nós vamos ser a primeira Bíblia que muitos vão ler. Eu e você vamos ser a primeira escritura sagrada que muitas pessoas vão ler. Pessoas que nunca tiveram acesso, pessoas que nem têm noção do que é isso. Pessoas que acham que isso é uma fantasia, que isso é fraqueza. Sabe? Quando já ouviram isso que é uma fraqueza, as pessoas são fracas, por isso elas colocam Deus para ser uma força que elas precisam, né? Ser crente, ser dependente de Deus é ser fraco. Eu já acho muito contrário, eu acho que é ser muito forte e você se manter dependente de alguém, porque o nosso instinto é o quê? É não depender. O instinto do ser humano é ser independente, não é? A gente quer fazer um concurso para quê? Para ficar mais seguro, para saber que nós vamos receber aquilo, para não depender de outras coisas, não é verdade? Às vezes nós queremos ter uma boa condição financeira para quê? Para ser independente, não é? Quando na verdade o forte é aquele que pega tudo que tem, entrega no Senhor e fala: Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo do Senhor para qualquer coisa. Eu dependo do Senhor para tudo. Eu sou dependente de Ti. Amém? Então, glória a Deus, porque eu nem ia falar sobre isso. Nem ia. Deus já está pegando eu e vocês aqui agora. Aleluia. Deus está aqui, amém? Amém. Eu creio, eu acredito. Pela palavra, pelo que Ele está fazendo, já que Ele começou a fazer desde o louvor. E aí você dizer que até a hora eu me embalando no louvor, porque Deus começa a falar comigo no meio do louvor, e o negócio já fica aqui, os acordes e tal. Mas é isso aí. Quem sabe faz ao vivo, né? Estamos ao vivo aí também, vamos gravar, colocar no YouTube. E é assim, daqui a pouco a gente faz um quadro, se vira nos 30 gospel aqui. Amém? Aleluia. Se você está com a sua Bíblia aí, vamos abrir em Lucas capítulo 15.
Glória a Deus. Deixa eu minha máscara. Aqui. Lucas capítulo 15. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Quem já ouviu sobre isso? O filho pródigo. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o filho pródigo. Antes de ler isso aí, eu quero falar um negócio para vocês. Nós ouvimos muito falar sobre ovelha, amém? Ovelha, principalmente no meio cristão. Ovelha. O próprio Jesus falou que ele era o cordeiro, né? Ele se intitulou pastor, mas ele também falou, Isaías falou que ele é o cordeiro imaculado, né? Então Jesus também, ele é um sacrifício como cordeiro. Então nós somos ovelhas. Por que nós somos ovelhas? Porque Jesus é o nosso sumo pastor, certo? O que é o pastor? O pastor é aquele que cuida da ovelha, aquele que alimenta, aquele que protege. Essa é a função do pastor, aquele que serve a ovelha, certo? Sempre digo isso aqui, gosto de deixar sempre registrado. Eu não sou pastor e por isso eu sirvo. Não, eu sirvo, por isso eu sou pastor. Amém? Então, é a função pastoral. Servir a ovelha, entendeu? Alimentar com o quê? Com a palavra viva do Senhor, né? Então nós ouvimos muito falar sobre a ovelha. E antes dessa passagem do filho pródigo, nós lidamos com duas anteriores, que eu quero resumir para vocês rápido antes da gente entrar aqui. Vou resumir rapidamente, para que a gente veja que ele fala sobre as 99 ovelhas, que eles tinham 100 ovelhas, amém? Lembra disso? Deixando as 99, vai buscar aquela que se perdeu, certinho? Se a gente trazer isso para o contexto da cultura judaica naquela época, um rebanho de 100 ovelhas, meus amigos, era um rebanho médio, não era um rebanho pequeno. E geralmente esses pastores não andavam sozinhos, eles andavam em 3 e 4 para irem se ajudando, sabe? Então não é questão de um pastor ali principal, ele abandonava as ovelhas. Não, ele deixava elas cuidadas, né? E tal, e ia lá, entendeu? Mas tem outra coisa que eu gosto de chamar a atenção para isso aqui. Sabe, se a gente for ver hoje, o preço de uma ovelha, ele está saindo em torno de 340 a 350 reais hoje. Vamos colocar no contexto hoje, porque antigamente nós temos que entender que valia muito mais. Por quê? Porque antigamente era muito escasso, certo? Antigamente, e fora que nós não podemos tirar também que a ovelha, ela produz o que? Leite, e ela também produz a lã, não é verdade? Então ela também, além de ela ter esse valor, ela é produtora, ela gera recurso, ela dá lucro, certo? Mas se nós colocarmos aqui em torno de 350 reais o valor de uma ovelha, 100 ovelhas dá quanto? 35 mil reais. Continha rápido, eu sou da áreas humanas, mas eu gosto de umas exatas aqui também. Entende? Então 35 mil reais era um rebanhozinho daquele. Saiu uma que valia 350, sobra quanto? 34.650. Ele deixa 34.650 lá e vai atrás daquela. Então não se equipara valor aqui, entendeu? Não se equipara aqui ao valor do tanto que ele deixou. Você imagina só, você pensa, você no meio do deserto, e você deixa às vezes tudo aquilo que você tem, que aquele pastor tinha lá, não trazendo para o contexto religioso, mas contexto ali de bens. Ele deixava ali tudo que ele tinha e ele ia buscar aquela, só aquela, sabe? Então olha só, para Deus, ele não está preocupado em quantidade, ele está preocupado se você está obedecendo aquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Se você foi chamado para cuidar disso, então não se preocupe no que você vai deixar para lá. Se preocupe em obedecer aquilo que Deus está te falando, porque em Deus você vai encontrar coisas que você nunca vai encontrar em lugar nenhum. Você vai encontrar uma felicidade, você vai encontrar uma felicidade que você não vai encontrar em lugar nenhum. E essa felicidade, ela é duradoura, ela não é momentânea, sabe? Ela não é uma ilusão, entende? O que acontece quando as pessoas se embriagam? É um prazer momentâneo e depois vem o quê? A ressaca, a dor de cabeça, ainda mais a preocupação, o arrependimento de ter feito alguma coisa que não queria ter feito, não é?
Então o que acontece? Quando o Senhor nos chama para fazer algo, a própria palavra diz: aquele que perder casa, carro, deixar mãe, pai, em meu nome, ainda nesta vida receberá 100 vezes mais. Sabe? Então, para você ver como, trazendo agora para o contexto nosso aqui, entre irmãos como ovelhas, como é precioso uma vida para Deus. O quão é precioso uma vida que está lá fora perdida para Deus. Entende? O Senhor fala assim: deixa lá e vai buscar aquela que está perdida. Então olha quanto que a sua vida é preciosa para Deus, sabe? O quanto que o Senhor, Ele está disposto a ir atrás. Quanto Ele está disposto a que você também vá atrás de alguém, talvez que você está vendo, está perdido, desgarrado. Entende? Olha o valor que o Senhor está nos mostrando aqui referente à ovelha. Essa ovelha perdida. Certo? Logo depois disso nós vemos a das 10 dracmas. Estão lembradas? A mulher dentro da sua casa tem 10 dracmas, perdendo, ela vai achando, e aí ela não acha uma, ela acha aquela lá e chama as pessoas para comemorar e para se alegrar. É o mesmo sentido. Ele faz primeiro entre 100, 99 por uma, depois ele faz de 9 por uma, e aí ele chega onde nós estamos aqui, do filho pródigo. Fiz essa introdução para vocês entenderem o quão é preciosa a vida para alguém que está lá fora perdido. Essa vida é preciosa para o Senhor, irmãos. Você entendeu? Essa vida que está lá fora, que está perdida, ela é preciosa tanto quanto a minha e a sua para o Senhor. Sabe? As pessoas que estão lá, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão totalmente confusas. Por que eu digo confusas? Porque estão achando que está tudo bem, quando na verdade não está, né? Quando está achando que está tudo dando certo, quando na verdade não está, né? É o que eu costumo dizer: não é porque as coisas estão dando certo que aquilo é certo. Pergunta para alguém que está sendo corrupto, está ganhando muito dinheiro, ele acha que está dando certo a vida dele, mas está certo? Não está certo. Porque é corrupção, é pecado. E o que faz separação do homem de Deus é o pecado. A palavra do Senhor nos fala sobre isso. Então eu quero colocar para vocês aqui: todas as vidas são preciosas para o Senhor, inclusive aquelas lá que estão fazendo coisa errada na rua. Você entendeu? Então talvez hoje o Senhor está nos chamando aqui, eu e você, para que eu e você, a gente estrala um pouquinho para começar também a ser uma pregação para essas pessoas, através dos nossos exemplos, através do que sai da nossa boca, sabe? A ser um convite. Nós temos que ser um convite para as pessoas que estão lá fora para o Senhor, sabe? Eu gosto muito quando o Senhor falou comigo sobre isso, sobre esse convite, né? Eu já lidei com muitas pessoas que têm a cara brava. E se vocês repararem um pouquinho, se vocês me verem aí um dia andando na rua, a minha face, ela não é a face, sabe? Mas se você chegar a me cumprimentar, meu irmão, beleza, aí acabou o negócio, a gente já conversa, sabe? Mas existem pessoas que são de cara fechada. A palavra do Senhor diz que o coração alegre aformoseia a face. Eu nunca vi alguém que ganhou na loteria com cara fechado. Eu nunca vi alguém que foi promovido de cara fechado. Eu nunca vi alguém que recebeu uma bênção, a realização do sonho com cara fechado. E eu quero dizer, todas essas coisas que eu falei aqui, nenhuma delas é mais preciosa do que receber Cristo na nossa vida. Aleluia. Amém. Nenhuma dessas coisas aqui é mais alegre, mais feliz do que saber que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus mora dentro de você. Então, a hora que você quiser ficar bravo, a hora que você quiser ficar com a cara fechada, a hora que você quiser ficar emburrado, lembra, cara, Deus está morando aqui dentro de mim. Todos esses problemas que eu tenho já estão resolvidos por aquele que está morando dentro de mim. Eu estou passando por esse problema porque o diabo está querendo me parar, porque a minha carne está querendo sucumbir em mim, ela está querendo me sabotar, minha mente está querendo me sabotar. Olha só, se o inferno está vindo contra mim, quer dizer que eu estou no caminho certo. Então o que acontece? Eu tenho que ficar feliz porque eu estou no centro da vontade de Deus. Amém. Aleluia. Entende? Por isso que a palavra diz: se alegre nas aflições, porque o Senhor fala para nós que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se aquele que venceu o mundo mora
está dentro de você, queridão, sorria, porque você é mais que vencedor em Cristo. Amém. Mais do que vencedor no Senhor. O Senhor, Ele não está preocupado com o tamanho do seu problema, Ele está preocupado na sua obediência, no seu comportamento diante do problema. Ele não quer saber se é muito difícil, se o valor é muito alto, se é impossível, se ninguém conseguiu na história. Ele quer saber qual é o seu comportamento diante disso. Qual é? Qual foi o comportamento de Davi diante de um homem que nunca tinha sido vencido? Ele não retrocedeu. Ele não deixou de acreditar. Ele não tolerou alguém dizer que o Deus dele não era digno de louvor, digno de adoração. Entende? Então sai por aí sorrindo. Você tem o direito de sorrir, você tem o direito de ser feliz. Sabe por quê? Porque o Senhor já conquistou isso por mim e por você na cruz. Amém. Você tem o direito de ter uma boa vida aqui. E uma boa vida não significa uma vida sem desafios, sem guerras, mas significa uma vida de vitória. Amém. Significa uma vida de vitória. Então eu quero que você saia daqui hoje falando para todo mundo que você é vencedor aqui. Cara, mas como? Olha a sua vida do jeito que está. Fala exatamente isso. Você vai ver o tamanho da vitória. Você vai ver o tamanho da conquista. Meu irmão, mas olha o problema que você tem. Eu sei, mas eu quero te apresentar o tamanho do meu Deus. Eu quero te apresentar o tamanho do meu Deus. E eu quero te dizer, hoje já é uma excelente oportunidade. Eu não sei para onde você vai depois do culto. Eu não sei o que você vai fazer depois. Eu sei que Deus está aí dentro. Amém. Eu sei que Ele está aí. Eu sei que o Espírito Santo não deixa você esquecer das coisas. Então pense. Entende? Falando em esquecimento, nós precisamos, eu e você, nós precisamos entender que o que nos evita cair no esquecimento é a prática. É a prática. Quando o povo de Israel foi preso, estava lá na Babilônia, sabe? Sabe o que não deixou com que o povo de Israel virasse da Babilônia? Foi manter na sua memória as suas tradições. Lembrar do que era na Babilônia, ou do que era em Jerusalém, desculpa, lá em Israel. Lembrar do que eles faziam, de como eles cantavam e adoravam ao Senhor. Entende? Então, se alguma coisa está querendo te fazer esquecer das promessas que Deus fez para você, comece a relembrá-las. Escreve no papel, gruda no espelho lá do seu banheiro. Todo dia de manhã você vai levantar e falar: cara, olha as promessas que Deus tem na minha vida. Glória a Deus. Sabe? Sabe por quê? Porque o mundo vai querer te sufocar, dizendo que é tudo mentira, dizendo que foi um momento de emoção. Essa é uma mentira infernal, irmãos. Ela é infernal. E eu sei que existem coisas que Deus já falou há anos atrás, mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo. E quando o Senhor fala algo, Ele é fiel, Ele é justo para cumprir. A palavra do Senhor diz o seguinte: que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele falou, meu querido, se prepare para o dia, e não fique reclamando porque o dia não chega logo. Entendeu? Sabe? Conversei com uma pessoa esses dias: pastor, nós temos que orar porque Deus tem me falado que eu vou viver da obra, Deus tem me falado que eu vou, sabe, estar na igreja, que eu vou viver das coisas dele. Amém, glória a Deus. Só que entenda que existe um tempo para isso. E às vezes você precisa estar trabalhando, às vezes você precisa estar lá plantando para que você possa colher depois. Às vezes você está lá criando experiência, se preparando para onde Deus quer te mandar. Entende? Nós não podemos fugir das nossas responsabilidades também aqui nessa terra. Eu acredito que não é só uma pessoa que está aqui no ministério, trabalhando dentro da igreja, ou aqui servindo ao Senhor, que essa é só a pessoa que vai ser usada por Deus. Não, você pode ser usado lá no seu trabalho, você pode ser usado na faculdade, na escola, no meio dos seus parentes, em qualquer lugar, desde que lá Deus seja priorizado dentro de você. Amém? Amém. Deus esteja como prioridade na sua vida, sabe?
Vamos tratar os nossos olhos. Como assim, pastor? Tratar os nossos olhos. Vamos treiná-los a olhar e crer. E não a olhar e a não crer. Ah, isso aí não tem jeito. Não, tem jeito sim. Tem jeito sim. Isso tem jeito sim. Vamos aprender a orar e condicionar a nossa mente na palavra. O que a palavra fala sobre isso? Entende? E nós, como ovelhas do Senhor, precisamos de direção. Para vocês terem uma ideia, certa vez uma ovelha, um bando de ovelhas, se afastou do seu pastor e elas começaram a andar e elas atravessaram uma avenida bem movimentada, certo? Elas atravessando essa avenida bem movimentada, os carros estavam buzinando, então elas estavam totalmente perdidas. Chamaram a polícia. A polícia veio sem sucesso algum, elas estavam totalmente assustadas, transtornadas, sem saber o que fazer. Aí tiveram a excelente ideia de chamar o pastor delas. O pastor veio e começou a chamar elas pelo nome. E quando o pastor começou a vir chamar elas pelo nome, elas souberam quem era esse pastor. Elas souberam que era o pastor delas. E elas começaram a entender o que elas precisavam fazer. E hoje Deus está te chamando pelo nome. Amém. Deus chama você pelo seu nome, não pelo seu apelido. Pelo seu nome, não pelo que você é conhecido. Ele te chama pelo seu nome. Para dizer, filho, eu sou contigo. Fique firme, não retroceda. Tem jeito sim. Vai dar certo. Tudo para a glória do meu nome. Ele chama e a gente começa a ter direcionamento de novo. Então não se afaste do seu pastor. Não se afaste do rebanho. Amém? Não se afaste. Essa pandemia, essa questão de isolamento social, meus irmãos, ela é necessária? Sim. De certa forma, sim. Nós temos que obedecer também. Mas nós não podemos tolerar e nem nos acomodar com isso. Então, se eu posso vir e me ajuntar com os irmãos dentro das regras, nós vamos fazer. Por isso que nós estamos aqui. Entendeu? Sabe? Hoje nós temos a ferramenta da internet. Nós estamos transmitindo um culto ao vivo pelo Instagram. Nós temos essa ferramenta. Mas essa ferramenta não pode me deixar ser acomodado. Se eu tenho condição de estar aqui, em comunhão com os irmãos, dentro das regras, assim eu devo fazer. Imprevistos acontecem, com certeza. Furou um pneu, eu não pude ir, tive um imprevisto, tive uma emergência. Deus conhece o seu coração, sabe? Quantas vezes eu também, quando eu era de outro ministério, eu tinha um aniversário de uma pessoa muito especial e tal, e nós deixávamos de ir no culto, conversávamos com o pastor não vou poder vir, entendeu? Por causa disso, então avisava com antecedência que o pastor, se tivesse com a intenção de contar conosco, conseguiria nos substituir e tudo mais. Então fazer as coisas com antecedência, com responsabilidade, com honestidade, sabe? Deus conhece nosso coração, irmãos, sabe? Deus conhece. Não estou dizendo para que você faça disso uma rotina, eu estou dizendo que o Senhor conhece quando é uma prioridade ou não. Sabe? Porque a carne nossa, ela é tendenciosa a estar na zona de conforto. E sabe qual é um dos melhores lugares para eu e você crescermos? Se chama deserto. Se chama prova. Esse talvez é um dos melhores lugares para a gente adquirir crescimento, experiência, maturidade, sabe? Estava conversando esses dias e eu disse que o Senhor, Ele é tão bom conosco, Ele é tão misericordioso conosco, que Ele permite prova em nós, para que a gente acorde, eu preciso de Deus. Na verdade, nós precisamos todo o tempo, mas às vezes nessa hora do desespero, da angústia, da aflição, do desânimo, né? A gente fala, caraca, eu tô meio longe de Deus, eu preciso ir mais para perto de Deus. Eu preciso mais para perto do meu pastor, né? Eu preciso mais para perto de Jesus, entende? Eu entendo que uma das principais defesas de Paulo para não desistir
da fé, que ele sofreu muito, era não parar de estar ativo na obra. O tempo todo o cara estava falando de Cristo. O tempo todo o cara estava fazendo a obra. O tempo todo o cara estava lá ensinando, estava fazendo isso, estava no meio do povo, estava isso, e viajava para cá, ia para lá, sempre fazendo a coisa, colocando a prioridade da vontade de Deus na vida dele. Sabe? E talvez essa é uma das nossas maiores defesas, não deixar com que a nossa mente se perca, mas manter aqui fresco da onde nós somos, da onde você é. Estava assistindo uma pregação esses dias, minha filha sentou do meu lado, e a gente vendo a pregação e ela falando assim: não, papai, mas ele está falando de morte e que não sei o que. Eu falei: filha, a gente que serve Jesus, a gente não morre, a gente só volta para casa. A gente só volta para casa. A Bíblia fala que o morrer para nós é lucro, sabe? Porque a gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe o que a gente vai fazer depois daqui. Nós vamos adorar, nós vamos estar na glória do Pai, sabe? Entende? Sabe o que é um lugar onde tem ruas de ouro, né? Sabe onde é um lugar de não ter boleto? Sabe? Cara, lá é bom demais, meu irmão. Sabe? Um lugar onde não falta comida, onde não tem peste nenhuma, pandemia nenhuma, sabe? Eu nem sei se vai ter internet lá. Então você não vai perder tempo na internet, sabe? Porque às vezes a gente entra na internet para conhecimento também. Lá você vai estar com aquele que conhece tudo. Aleluia. Todas as coisas. Amém? Lá, qualquer dúvida que você tiver, pergunta para ele, não vai ter dúvida, porque ele só fala a verdade. Entende? Às vezes nós temos as tal das fake news, lá não tem fake news. Lá é o Senhor, entendeu? Não existe fake news lá, nem fake God. Lá é o Deus vivo, verdadeiro. Estão comigo? Amém. Bom, então deixa eu ler aqui, que até agora a gente não leu. Toma cuidado no horário aqui para mim não me perder. Amém? Então Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, repita comigo, caindo em si, de novo, caindo em si, amém, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, repete comigo, levantar-me-ei, aleluia, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Em outras versões diz servos, escravos. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e comeram e alegraram-se. Aleluia! Olha só, o filho, esse cara tinha 2 filhos, irmãos, e o
mais novo, pegou e falou assim: pai, eu quero a parte que me pertence. Para a gente entender um pouco isso, eu quero explicar algo para vocês. Por que falam da primogenitude? Geralmente a herança do pai ela era dividida em 3. E 2/3 dela ficava para o filho mais velho. E 1/3 dela ficava para o filho mais jovem. Certo? Esse filho mais jovem chegou e falou: eu quero a minha parte. Só que o que acontece? Já estava estabelecido de quem era o que ali. Só que eles não tinham direito ainda de pegar e gerenciar e administrar aquilo porque o pai estava vivo. Certo? Era uma herança. Quando o pai morresse, os filhos pegavam. O ato desse filho era como se ele tivesse assim: pai, você está morto para mim. Dá o que me pertence porque eu vou embora. Amém? Não era a hora. Era dele, mas não era a hora. Amém? O que acontece? É isso que às vezes não acontece com a gente. A gente despreza a autoridade de Deus por aquilo que nós queremos e ainda não é a hora da gente ter. Entende? Por isso que é um tempo para as coisas. Então que você não peça: pai, eu quero logo, mas pai, me dê sabedoria para esperar e para me preparar para a hora de ter. Aí está a preciosidade. Então, meus irmãos, nós precisamos saber do que nós temos direito. Não tem como eu e você desfrutarmos daquilo que nós não sabemos que é nosso. Não é? Não tem como eu e você desfrutarmos se eu não sei que é meu. Né? Não tem como eu desfrutar dessa caixa de som se ela não é minha, se ela está com outra pessoa. Não é? Não tem como eu desfrutar de um terreno que é meu, mas que eu não sei que é meu. Né? Eu vou sempre passar e respeitar, porque eu não sei de quem é isso. Certo? Então não tem como eu e você desfrutarmos do que está aqui se eu não conheço esse manual de vida, essas escrituras inspiradas por Deus. Isso é um manual, e o manual é importante para nós. Hoje, um dos principais veículos de transporte que nós temos na nossa atualidade é o avião, amém? O que o avião faz? Ele não voa mais rápido, ele não tem conforto, não tem tudo isso. Agora entra no avião, senta na cabine do piloto e desfruta dele, do que ele faz. Se você não tem o conhecimento do que cada botão faz, se você não tem o conhecimento do que como que você faz para atingir velocidade, para poder levantar voo, para poder sinalizar com a torre de comando, para não bater em outro avião, certo? Para saber a direção de onde você vai, conhecendo o rumo, conseguindo ver ali os aparelhos de navegação, você não vai conseguir desfrutar de tudo aquilo que está ali ao seu alcance. Por isso é importante de nós estarmos aqui, conhecendo e prosseguindo em conhecer. É o que a palavra nos diz. Eu sempre vou reforçar: o Senhor, Ele é uma fonte infinita de novidade. Sempre Ele tem algo novo para nós. Aleluia. Amém. Sempre. Está pensando que a sua vida está muito monótona, está sem graça? Acho que está faltando um pouco de novidade de Deus aí. Então busca, procure, porque você vai achar. Amém. Você vai encontrar. Senhor, mas eu não sei, está muito sem graça, não sei o que, eu queria mais e tal e tal. Ele conhece a intenção do seu coração. Se for para a glória dele, se prepare porque vai vir. Se prepare porque vai chegar. Amém? Não perca essa fé no seu coração. Servir a Deus não é sem graça. Servir a Deus não é desanimador. Servir a Deus não é pesado. Servir a Deus é alegre, é alegria, é satisfação, é verdade. Servir a Deus é vitória. Amém? Servir a Deus é isso. Então, ele pegou tudo aquilo que era dele, tudo aquilo que ele tinha direito, e ele saiu fora. E aí ele começou a gastar do jeito que ele queria, certo? Do jeito que ele desejava. Irmão, sabe uma diferença de um filho maduro, de um filho imaturo? É que quando ele recebe a bênção de Deus, ele já não vai lá gastando do jeito que ele quer. Ele também pede direcionamento do Pai, para saber qual é o melhor jeito para gastar aquilo, certo? Eu e você, a gente sempre está pronto para receber uma bolada, amém?
Agora, será que a gente está pronto para pegar essa bolada, entrar no nosso quarto e orar e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Não são todos que fazem isso, não é? Não são todos. Deus, o que eu posso glorificar disso aqui? Quero dizer, Deus quer te abençoar, Deus quer que você tenha uma boa vida aqui nessa terra. Ele quer isso para você, mas Ele não quer que você tire Ele de nada, entendeu? Se você for fazer uma viagem, Ele quer estar lá contigo. Se você for para algum lugar, Ele quer estar contigo. Se você for ter algo novo, Ele quer estar contigo, sabe? Se você for ganhar, Ele quer estar contigo. Ele quer estar com você em todos os lugares. Ele quer estar com você. Amém? Amém. E aí o que esse cara pega? Esse cara pega, começa a gastar do jeito que ele quer. Acaba o dinheiro, vem uma crise. Não é? Vem uma crise que gera muita fome. E aí tudo aquilo que ele tinha, ele já tinha gastado de forma indevida, dissolutamente, a Bíblia fala. Né? E aí quando precisou de uma reserva, quando precisou de alguma coisa, ele não tinha. Né? Qual foi uma das marcas principais da história de José? Sabe quem é José? Qual foi uma das marcas principais de José? Foi ele dar uma estratégia para o faraó, de que havia uma fome, uma grande fome. Antes disso ia vir 7 anos de bonança e depois ia vir 7 anos de fome, amém? O que José fez? Ele recebeu a instrução de Deus, ele recebeu ali o direcionamento. Ele falou assim: nós vamos pegar, nós vamos nos alimentar, mas nós também vamos guardar. Nós também vamos fazer o depósito. Amém? Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Se você hoje pegar e entrar no quarto dos meus filhos, você não vai ver comida estocada. Sabe por quê? Porque eles confiam no Pai. Porque eles sabem que vai ter comida depois. Né? Então o Pai te dá estratégia. O Pai te fala o que vai ser. Nesse tempo de pandemia, se você está, né, você está desesperado, se você está sabe, preocupado, confia no Pai. Confia, porque vai ficar tudo bem. Entendeu? Se você pega e fala assim: Deus, o que eu tenho que fazer então? O que eu faço? Sabe? É isso que nós precisamos praticar. Confiar no Pai. Entende? E aqui ele fez o quê? Ele fez do jeito que ele queria. E aí quando chegou a crise, o que acontece? Ele vai trabalhar. E como não se achava muito emprego, ele vai cuidar de porcos. Certo? Aí algo interessante acontece. Ele está com fome. E ele não tem comida. E aí ele deseja, a Bíblia fala que ele deseja, comer aquilo que os porcos estão comendo, lavagem, sabe? Ele deseja comer. E aí, é como eu falei para vocês repetirem, ele cai em si. Ele fala: opa, está acontecendo algo comigo que não é para acontecer. Está acontecendo algo, eu estou desejando algo que não é para me desejar. Por que eu estou fazendo isso? Se o meu Pai, os servos dele têm pão em abundância e eu estou querendo comer comigo de porco. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para perto do meu Pai. Eu vou voltar para dentro da casa do meu Pai. E aí ele pega e olha lá. Ele vai, quero dizer, se você sentir um desejo que não vai agradar a Deus, vai para perto de Deus. Vai para perto do teu Pai. Porque a tua carne está querendo te sabotar. Porque a tua mente está querendo te sabotar. Então vamos para perto de Deus. Vamos para perto de Deus. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Amém. Então vamos para perto de Deus. E aí ele se toca. Ele cai em si. Ele fala: cara, eu tenho direito, eu tenho acesso a uma vida melhor. E eu estou aqui.
Eu estou aqui. E aí ele fala assim, eu vou para o meu pai e vou falar, pai, eu pequei. Ou seja, ele confessa, amém? Confessai os nossos pecados uns aos outros para que verdadeiramente haja cura. Tiago fala sobre isso, entende? Então ele confessa, ele fala, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Nos escritos bíblicos antigos, o céu era também direcionado a Deus. Então você pode também nesse pai, pequei contra Deus e contra ti. Entende? Então ele ensaia primeiro. Vocês podem reparar que primeiro ele ensaia. Ele fala assim, eu vou chegar para o meu pai e vou falar isso. Ele toma a decisão, amém? Só que eu quero dizer algo para você. A decisão, ela vai te mostrar onde você vai chegar. Mas são as suas atitudes que vão te fazer chegar lá. Entende? Você pode decidir hoje, aqui e agora, em se tornar um grande advogado. E aí você pode começar a visualizar você no tribunal, defendendo uma causa, ganhando ações, vivendo da sua vida disso. Você pode visualizar isso. Mas se você não começar a fazer, você só vai ver a terra prometida, você não vai entrar nela. Entendeu? Então a sua decisão hoje aqui, ela pode te mostrar muita coisa boa no Senhor. Mas se você não agir, aí não tem como, aí você não vai alcançar. Agora eu quero te dizer algo, quando o Senhor enxerga no seu coração a verdadeira decisão, Ele já começa a trabalhar em favor disso. Amém? Lembra da historiazinha de Zaqueu que eu já falei aqui? Amém? Zaqueu estava sentado, ouvindo Jesus falar dentro da sua casa. Ele levanta e decide, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei. E quando ele decide, Jesus fala, chegou a salvação na sua casa, Zaqueu. Ele decidiu. Mas e aí? E se Zaqueu não for lá e não fizer? Né? Então ele decidiu e ele foi fazer. Ele chegou diante do Pai e ele falou, Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra Deus e eu pequei contra ti. Entenda, meus irmãos, Deus não quer ninguém afastado, principalmente por causa do pecado. Jesus Cristo alcançou para nós o acesso ao perdão. Então se você errou, se você pecou, se tem algo pendente na sua vida, chega diante de Deus, peça perdão, se arrependa, vá e não peques mais. Não peques mais, sabe? Se esforce. Senhor, me ajuda, me capacita, me dá força. Eu não quero cair em tentação, eu não quero pecar mais, eu não quero mais fazer isso. Fala isso com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua fé, crendo que Deus está te ouvindo, porque Ele está. Ele está te ouvindo e vai te dar força para isso. Amém? Porque o interesse de Deus é esse, é que eu e você sejamos santos, separados, santificados. Amém? João 17:17. Santificai-vos pela verdade. A verdade é a tua palavra. A tua palavra. E aí ele vai e chega para o Pai. Vê o Pai, se compadece de grande compaixão, abraça o Pai, beija o Pai. O que o Pai faz? Ele, naquele ato, foi considerado como morto perante o filho. Quando o filho fala, me dá o que é meu de direito, que eu vou embora. Ou seja, a intenção, meu irmão, era não voltar mais. A intenção era que ali acabou a questão de família, que ele não estava mais sob a paternidade do pai dele. Ele não queria isso. Ele tinha rejeitado a família, o pai, sabe? E ele pegou e saiu fora. E aí quando ele volta, o que o pai tinha o direito de fazer? De não aceitar. Amém? Mas o pai abraça. Porque como nós vimos aqui sobre a ovelha, ela é tão preciosa que ele deixa as 99 ele esperando e vai lá atrás da próxima. Aquela que está perdida, aquela que está desgarrada, meus irmãos. E aí ele recebe o filho. Primeira coisa que ele faz, olha para os servos, para os seus trabalhadores e fala, traga uma veste nova. Amém? O que é veste rasgada? É vergonha. Alguém andar com uma calça rasgada na rua, com uma roupa rasgada, é a imagem da pessoa, certo? É a integridade dela ali que está toda, sabe,
suja, rasgada. Ele fala, troca as vestes deles. Aí ele fala, traga a sandália e o anel. O anel, provavelmente, os estudos bíblicos falam que significa com o anel do brasão da família. Ou seja, você está de volta à casa e agora você também faz parte de novo. Você já não é órfão, agora você tem pai novamente. Então quando ele vem, recebe esse anel, recebe a sandália, eles pegam um cordeiro e eles vão lá e se alegram. Eles começam a se alegrar. Entende? Quando você voltar para a casa do pai, quando você está na casa do pai, você pode se alegrar. Se alegre, se alegre, se alegre. Esses dias eu vi um post bem interessante. A menina tinha tido um sonho e aí que ela andava na praia com Jesus, montados com Jesus, sabe? E ela estava andando e ela olhava para trás, ela sempre via as pegadas, né? Pegadas de Jesus, duas pegadas. Ela via, eram duas pessoas andando. E ela estava andando. Mas quando ela enxergava tempestades, quando ela enxergava momentos difíceis ali naquela caminhada, sabe, ela só via uma pegada. E aí ela começou a falar, poxa Jesus, eu só estou vendo uma pegada, né? Só estou vendo. Então quer dizer que nas horas que eu estou aqui, que eu estou mais precisando de Ti, na hora que as coisas estão difíceis, eu estou sozinha, eu não tenho o Senhor do meu lado. Jesus falou, não. Nesses momentos, eu te pego no colo. E essas pegadas aí são minhas. No momento que estiver difícil, Ele nos pega no colo. Sabe qual a melhor maneira do pastor carregar a ovelha? Ele pega ela as duas patas traseiras, as duas dianteiras, ele coloca no lombo e leva ela. Ela está protegida, ela está segura, sabe? Então entenda, em momentos difíceis, o Senhor te pega no colo. Se você precisar voltar novamente alguma coisa, a fazer algo que talvez você não tenha feito e Deus está pedindo para fazer, volta a fazer, volta a praticar, esteja seguro no Senhor, sabe? Esteja eu e você seguro no Senhor, praticando aquilo que nós estamos ouvindo aqui, sabe? Se eu falo isso aqui para vocês e eu não pratico, a palavra do Senhor fala que tudo isso aqui é vão para mim, entendeu? É vão, não vai fazer efeito para mim, faz efeito para vocês, se vocês pegarem isso que vocês estão ouvindo e praticar. Mas se eu pego, só falo e não pratico daquilo que eu estou aprendendo também aqui, sabe? Aquilo se torna vão para mim, se torna inútil. Então nós temos que ouvir, nós temos que praticar. Se o Senhor falou com você essa noite, Deus falou com você aqui? Amém. Se Deus falou com você algo aqui, se Deus te deu algum direcionamento aqui, pratique, faça. Isso vai ficar fresco na sua memória. Isso vai te fortalecer. Isso vai te dar direcionamento de como agir. Amém? Você já não vai ser, você não é uma ovelha desgarrada, uma ovelha perdida. Você tem o sumo pastor, você tem Jesus. E se for preciso, Ele te pega no colo. Amém? Você pode se colocar de pé no momento? Aleluia. Deus falou com você? Glória a Deus. Então feche seus olhos, comece a falar com Ele. Feche seus olhos e comece a dizer, comece a falar aquilo que vem de dentro do seu coração. Deus, mas eu não sei o que eu falar. Eu sei que eu vou falar para o Senhor. Fale aquilo que vem agora na sua mente, porque o Espírito Santo está aqui, está dentro de você. Ele vai te direcionar o que você precisa falar. Ele vai te direcionar o que você vai precisar abrir mão, o que você vai precisar começar a fazer, sabe? Porque o Espírito Santo, ele é ativo. Não é o Espírito morto, é o Espírito vivo. E o Senhor está aqui, Ele é o Espírito vivo. Ele traz a palavra viva e eficaz, a palavra que é como espada, que separa junta e medula, que separa alma e espírito. Esse é o nosso Deus. Então fala, Senhor, me ajuda, me dá forças para continuar firme,
para não desistir, para te priorizar, Deus. Eu preciso te priorizar mais na minha vida. Eu preciso te priorizar mais em tudo quanto eu vou fazer, Senhor. Eu preciso, Pai, entender que qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu preciso do teu conselho, da tua opinião, eu preciso do teu direcionamento, eu preciso, Senhor, saber em ti, através de ti, o que eu devo fazer, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, Pai. Oh Deus, que faça de nós um convite alegre, vivo, para as pessoas que estão perdidas lá fora, porque o nosso lugar aqui dentro da igreja é receber a instrução, é ser renovados por Ti, é ser direcionados por Ti para praticar lá fora. Nós nos reunimos aqui para Te adorar, nós nos reunimos aqui para Te agradecer e para ir e levar o Evangelho, as boas novas a toda a criatura. Senhor, eu entrego cada vida aqui nas Tuas mãos. Eu entrego, Pai, cada vida dessa aqui, cada família aqui representada, para que o Senhor venha, Deus, a estar tratando, abençoando, o Senhor venha estar treinando, o Senhor venha estar justificando cada vez mais, Senhor, através da sua cruz. Em nome de Jesus, abençoe cada ato. Deus, a segurança do nosso sustento de todos nós aqui está em Ti, Senhor. Não importa o tempo, não importa o tamanho da pandemia, não importa a condição econômica do nosso país, nós estamos seguros do Senhor. Desde já entregamos essa nação nas Tuas mãos, entregamos todas as autoridades dessa nação levantadas por Ti nas Tuas mãos, para que o Senhor capacite todas elas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Obrigado, Deus, eu entrego toda a família aqui nas Tuas mãos, que os laços familiares sejam fortalecidos em Ti. Eu entrego essa semana nossa nas Tuas mãos, esse restante de domingo, para que o Senhor esteja, Pai, Espírito Santo, esteja nos lembrando constantemente daquilo que o Senhor tem falado conosco, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continue curando as feridas. Pai, continue abrindo entendimento. Pai, continue trazendo a sede de justiça. Em nome de Jesus, a sede pela Tua palavra, a sede pela Tua presença, a sede pelo relacionamento contigo. Nós não somos mais escravos do medo. Nós não somos mais escravos, Senhor, da nossa carne, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Recebemos o poder, o direito de sermos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém.